Olá, eu sou Luiz Felipe Arcângelo, advogado imobiliário, corretor de imóveis e professor em pós-graduações sempre voltadas ao direito imobiliário. É com muito prazer que iniciamos mais um programa Segurança na Transação, sempre falando com você, corretor, com você, corretora, de uma forma clara e objetiva, sempre tentando fornecer ferramentas para os profissionais que atuam dentro do mercado imobiliário para que possam fazer negócios seguros e tentar, sempre sem aquele famoso juridiquês, explicar os principais pontos de direito imobiliário, tudo bem claro e tudo bem explicado. E aqui nós recebemos sempre gente boa, como o nosso convidado de hoje, e por isso guarde sempre essa frase: quem planta segurança não colhe risco. E no programa de hoje nós vamos entrevistar o meu amigo, o doutor Jefferson Sbardella, é um especialista em direito imobiliário e o tema tem tudo a ver com o nosso programa. O tema é segurança jurídica nos negócios imobiliários. O doutor Jefferson é advogado, inscrito nos quadros da OAB Santa Catarina, sobre o número 18.020, é professor de pós-graduação em Direito Imobiliário em diversas universidades, ele é palestrante também na área do Direito Imobiliário, inclusive nós estivemos juntos em um evento, um seminário na cidade de Florianópolis, ele é pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil, também pós-graduado em Direito Tributário, em Direito Empresarial, também é conselheiro estadual da OAB Santa Catarina, é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de São José, foi presidente no período de 2022 a 2024, é diretor tesoureiro da OAB, foi diretor tesoureiro da OAB de São José no período de 2019 a 2024, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Santa Catarina, membro do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que eu também faço parte, é membro da Comissão de Incorporações Imobiliárias do IBRADIM, administrador de empresa da Sejuri Cursos Jurídicos, e voltada ao aperfeiçoamento jurídico de advogados, e é coautor do livro Direito Imobiliário e Advocacia. E isso porque é um mini currículo aqui que eu fiz a leitura desse meu amigo, o Dr. Jefferson Sbardella. Dr. Jefferson, eu quero dizer que é uma honra recebê-lo aqui no programa Segurança na Transação para esse bate-papo, e eu tenho certeza que agregará muito aos corretores de imóveis e às corretoras de imóveis que estão nos assistindo. Dr. Jefferson, por favor, uma honra recebê-lo para suas considerações iniciais. Olá, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando para o corretor, para a corretora. É algo que eu gosto muito, que eu faço há muito tempo, né? A gente tem muito cliente, corretor de imóveis, muitas imobiliárias, então eu tenho um prazer enorme quando a fala é direcionada para o corretor e para a corretora. A minha esposa foi corretora de imóveis por muitos anos, então a gente está nesse meio, desde que eu comecei a advogar, há 22 anos aproximadamente, então eu sempre estive envolvido com o direito imobiliário, com imobiliárias, com incorporadoras, então eu sempre tive um contato muito próximo com o corretor e com a corretora de imóveis. Então, é um prazer enorme estar aqui nesse programa, agradeço o convite do meu amigo Dr. Luiz Felipe, nos conhecemos em Florianópolis, né, num seminário sobre direito imobiliário, a gente gosta de compartilhar conhecimento, né, então a gente, além de ser estudioso do tema, assim como o Dr. Luiz, a gente sempre gosta de estar compartilhando esses conhecimentos. Eu acho que isso é muito importante, porque quanto mais conhecimento compartilhado, melhor fica o mercado. E quanto melhor o mercado, mais seguro, isso dá mais confiança para os compradores, isso gera mais negócios imobiliários. Então, quanto mais conhecimento disseminado, quanto maior a segurança jurídica, melhor para todos os envolvidos, tanto para o advogado, para o corretor de imóveis, para o vendedor, para o comprador. Então, a gente acha sempre muito interessante esse tipo de programa, esse tipo de divulgação e compartilhamento de conhecimento. Então, é uma honra estar aqui e vamos lá, vou tentar falar um pouco aqui
sobre esse tema que eu gosto muito, né, que é a segurança jurídica nos negócios imobiliários. A gente sabe que nem sempre a gente consegue obter uma segurança 100%, a gente sabe que o judiciário muitas vezes se tem um trabalho enorme para construir uma legislação, muitas vezes que dê segurança para as partes, vai lá o judiciário e toma algumas decisões de forma contrária à legislação. Então, a gente tem que enfrentar isso tudo também, por isso a importância sempre de a gente estar a par, né, de toda a legislação, mas também do entendimento do judiciário. Então, estou à disposição aí para começar quando o doutor quiser. Sem dúvida, meu amigo, sem dúvida. É muito bom recebê-lo aqui em nosso programa, principalmente que nós dividimos a mesma atividade diária, né, que é esse atendimento a imobiliárias, aos corretores, aos incorporadores. E o amigo, eu acompanho os seus vídeos, né, nas redes sociais, e o amigo sempre também com uma linguagem clara ao corretor de imóveis. Por isso eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai gostar muito desse programa, Dr. Jefferson. Era um programa esperado para mim, particularmente. Para mim também, com certeza. Doutor, iniciando aqui a nossa pauta, eu fiz uma série de aqui apontamentos para que a gente possa bater esse papo. Então, iniciando para aquele corretor e aquela corretora que está nos assistindo, o que difere a compra e venda, doutor, da promessa ou do compromisso de compra e venda? Então, vamos lá. A compra e venda é quando eu estou falando em transmissão, em título de transmissão de propriedade. Então, a gente muitas vezes, eu sempre falo isso aos meus alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, o que importa num contrato não é o seu título, e sim o seu objeto. Muitas vezes a gente vê aqui na nossa região da Grande Florianópolis, eu tenho certeza que em muitas regiões aí do interior de São Paulo também, na capital, São Paulo, nós temos imóveis que não têm registro, né? Não tem registro. Então, você tem ali uma posse, né? E aí o sujeito vai lá e faz um contrato de compra e venda, que não é um contrato de compra e venda, né? Então, mas não importa o nome, sempre você tem que olhar para o objeto do contrato para identificar. Então, a diferença, agora, tecnicamente falando, entre compra e venda e promessa de compra e venda é que a compra e venda é o instrumento definitivo. Um exemplo típico é a escritura pública. A escritura pública, sim, é um contrato de compra e venda, só que é um contrato público, por quê? Porque nós temos um artigo lá no Código Civil que fala que a regra para a transmissão da propriedade é a escritura pública. Então, esse contrato público, aí sim, é uma compra e venda. Agora, um contrato particular, onde não está se transferindo ainda a propriedade, por exemplo, a promessa de compra e venda, ou compromisso de compra e venda, onde a escritura vai ficar para um segundo momento, ou às vezes não é uma escritura pública, e sim um financiamento imobiliário que vai ter força de escritura pública, vai ficar para um segundo momento, aquela famosa venda onde o comprador dá um ato, dá um sinal, dá um arras, e vai pagar o restante ou com financiamento, ou no momento da escritura. Isso é uma promessa. Por quê? Porque aquele título, aquela promessa ou aquele compromisso, embora seja registrável lá na matrícula do imóvel, ele ainda não resolve, ele não transfere, ele não tem o condão de transferir a propriedade. Então, quando eu estou falando de compra e venda, eu já estou falando no título definitivo, que transfere a propriedade. Então, por exemplo, se eu for fazer uma aquisição através de um financiamento imobiliário, aquele contrato de financiamento imobiliário é uma compra e venda. Aquele sim, porque aquele instrumento já vai ser o último instrumento. Eu não vou ter que firmar aquele instrumento e depois mais um outro contrato. Não, aquele ali já é o definitivo. Então, sempre que eu tiver... né? Exato, sempre que eu tiver um instrumento definitivo que já esteja transferindo a propriedade, eu estou falando em compra e venda. Se não, é promessa ou compromisso de compra e venda. Perfeito, doutor. Perfeito, ótimo. E tem a questão para aqueles que estão nos acompanhando também, falar sobre quais são as formas de transmissão da propriedade no direito brasileiro, no nosso ordenamento jurídico. Certo. Então, assim, a gente sabe que a regra é a escritura pública. O artigo 108 do Código Civil fala que
para aqueles direitos reais cujo valor de transferência seja acima de 30 vezes o salário mínimo, eu preciso de escritura pública. Essa é uma regra de forma prevista no Código Civil. Mas eu tenho outros instrumentos que substituem, eventualmente, a escritura pública. Outros instrumentos que servem como se fosse uma escritura pública. Como, por exemplo, tá? Alienação fiduciária. Então, aquele financiamento que você assina lá no banco, via de regra é banco, não que a alienação fiduciária tenha que ser com banco. Não, mas a regra, a gente sabe, normalmente os grandes financiadores são os bancos ou as cooperativas. Então, aquele contrato que você assina lá com o banco, com a cooperativa, aquele contrato ali, ele tem força de escritura pública. Porque o próprio artigo 108 do Código Civil, ele fala, caso não disponha a lei em contrário. Então, eu tenho uma lei, que é a 9.514, de 97, que é a lei da alienação fiduciária, e ela diz que aquele contrato, ok, tem força de escritura pública. Um outro exemplo, uma integralização de capital. Vamos dizer que o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, ele tem um imóvel e ele quer integralizar esse imóvel dentro de uma pessoa jurídica. Seja na abertura dessa pessoa jurídica, seja depois que ela já está aberta. Então, aquele contrato social onde vai aparecer esse imóvel sendo integralizado na empresa, ou aquela alteração contratual, onde já existia empresa e agora ele está integralizando um imóvel, aquele documento serve como escritura pública, ele substitui, porque é um documento público, aí tem que ter algum cuidado. Qual o cuidado? No contrato social ou na alteração contratual, tem que estar o imóvel devidamente descrito, né, para poder cumprir o requisito lá da Lei dos Registros Públicos, o artigo 176, que fala lá da descrição completa do imóvel, né? Então, ele vai substituir a escritura pública. Claro que isso pode, eventualmente, variar de estado para estado, né? E, eventualmente, o código de normas de algum estado pode dizer, não, aqui contrato social, não. Aqui tem que ser escritura pública. Aqui em Santa Catarina, antigamente exigia-se escritura pública para a integralização de capital. Hoje em dia não se exige mais. O próprio contrato social, isso está no Código de Normas da Corregedoria. Então, tem alguns detalhes que vão estar descritos lá no Código de Normas de cada estado, né? Entendi. Outro documento que vai substituir a escritura pública é, por exemplo, um formal de partilha de um inventário. Aquele vai ser o instrumento final já para transferir a propriedade do falecido ou da falecida para os herdeiros. Perfeito. Uma carta de sentença de um divórcio já vai ser um instrumento para, se houve partilha ali dentro do divórcio, ou a cessão entre um e outro, aquele vai ser o documento já para fazer essa cessão. O próprio instrumento de divórcio, o próprio instrumento de inventário já substitui a escritura pública. Nos corretor de imóveis, às vezes, se depara com alguma situação envolvendo leilão de imóveis, né? Eu tenho um cliente aqui que quer arrematar um imóvel, mas eu sou corretor de imóveis, eu não tenho muito... A escritura pública, ela não vai ser necessária. A carta de arrematação, isso estou falando de leilão judicial. Se o leilão for judicial, aquela carta de arrematação, assinada pelo magistrado, pelo leiloeiro e pelo arrematante, acompanhada do recolhimento do ITBI, dispensa a escritura pública, né? Perfeito. Já no leilão extrajudicial, não. A carta de arrematação do leilão extrajudicial, ela não resolve. Eu preciso, sim, de uma escritura pública. Então, vejam como nós temos várias nuances aí, e cada caso tem que ser analisado de forma muito específica para verificar o que precisa ou não precisa. Aí a importância do corretor de imóveis, muitas vezes, ter esse conhecimento prévio, né? Então, às vezes eu venho aqui, me deparo com uma imobiliária, com um corretor, a gente tinha pego um imóvel para vender aqui, mas o comprador queria comprar, mas o imóvel está em inventário. Digo, qual o problema do imóvel estar em inventário? Sim. Não há problema nenhum, né? Isso tem solução. Uma cláusula de incomunicabilidade, uma cláusula, né, de tem que resolver. Exato.
dá para fazer com segurança, né? E quando a gente fala em segurança, doutor Luiz, a gente tem que levar em conta uma coisa. Eu preciso, numa transação imobiliária, ter segurança para o vendedor, para o comprador e para o corretor de imóveis. Sem dúvida. É o ganha-pão dele. Então, nós temos que ter segurança para os três. E o corretor de imóveis sempre tem que trabalhar de formas que ele busque o melhor para os clientes dele, mas que ele não esqueça de si próprio, né? Tem que ter instrumentos ali, meios para ele garantir o recebimento da comissão de corretagem. E aí também tem, por exemplo, a uso capião, se o imóvel for adquirido por uso capião, se for judicial, a própria sentença vai substituir a escritura pública, se for lá na via extrajudicial, a declaração do registrador vai substituir a escritura pública. Na questão da comunhão universal de bens também, se eu contraio matrimônio com alguém pela comunhão universal de bens, eu automaticamente me torno proprietário da meação dos bens e o meu cônjuge se torna proprietário da meação dos meus bens. Eu não preciso fazer uma escritura pública para resolver isso. Basta averbar a certidão de casamento lá no registro de imóveis. Então, vejam como tem várias possibilidades em substituição à escritura pública. Mas uma coisa importante aqui, doutor Luiz, é que se diga, tudo isso terá validade se registrado lá no cartório de registro de imóveis. Nós temos aquele ditado famoso, só é dono quem registra. E esse não é apenas um ditado, e sim uma grande verdade. Então, a escritura pública é o meio de transmissão, via de regra, fora essas outras possibilidades que eu passei, mas desde que seja levado a registro. Se não levar a registro, você vai colocar na gaveta e amanhã depois você vai ter um problema, né, possivelmente para resolver, né? Sem dúvida. Então, além disso, claro, pode ter um alvará judicial, se é um imóvel que está no inventário, os herdeiros podem requerer a autorização judicial para vender e, com aquele alvará judicial, vai ser, então, autorizada a escritura pública. Ou, então, uma cessão dentro do próprio inventário. Se for uma cessão dentro do próprio inventário, já vai substituir a escritura pública. Então, tem muitas possibilidades, mas é sempre ter em mente, o corretor tem que ter em mente duas coisas. Um instrumento, a regra é a escritura pública e tem que registrar. E o registro. Perfeito. O registro. Doutor, uma outra questão que nós já entramos até um pouquinho aqui, e o próprio nome do programa aqui é Segurança na Transação, né? Então, nada melhor do que falar como nós podemos ter segurança nas transações imobiliárias. E veja, eu peguei aqui um pouquinho a fala do doutor, e até em alguns treinamentos que nós fazemos com a imobiliária, eu imagino que o doutor vai falar do aspecto da segurança para o vendedor, para o comprador, principalmente, né, que é ele que quer ter segurança na aquisição do imóvel, e também para o corretor, né? Porque muitas vezes saem apontamentos referente àqueles vendedores, saem processos, apontamentos nas certidões, e o comprador, ele pode tomar uma decisão também de seguir com aquela negociação, mesmo com os apontamentos. Daí o corretor também vai ter que trazer isso de forma expressa no contrato, de alguma forma, nas certidões, para que no futuro ninguém venha atrás desse corretor. Não é isso, doutor? Exatamente, e tem que cuidar muito com a questão da responsabilidade, né, do dever de informação. Então, claro, se for, a gente fala muito em due diligence, né, que é a análise de risco. Então, eu tenho que analisar, averiguar esse imóvel, a documentação desse imóvel, né, se está toda regular, se não tem nenhum problema, nenhuma... você vai lá olhar o imóvel e no imóvel não tem nada em cima, é só um terreno, e de repente no registro está lá a averbação de um imóvel, de uma construção. Então já tem ali uma irregularidade que vai ter que ser resolvida, né? É simples, sim, vai ter que pedir a certidão demolitória e tal, é simples, mas isso pode atrasar todo um processo de compra e venda eventualmente, né? Às vezes, construções que não estão também regularizadas, você tem lá, hoje a Caixa tem sido muito rigorosa na análise dos financiamentos, então você
tem ali na matrícula do imóvel uma construção, sei lá, de 100 metros quadrados. Aí vai o engenheiro da Caixa fazer, vai ser uma venda com financiamento, vai o engenheiro da Caixa lá fazer uma vistoria e tem lá 150 metros quadrados. Cadê a averbação desses outros 50? Já não vai passar. Então, a Caixa está muito rigorosa em relação a isso. Então, você tem que verificar a documentação do imóvel e a documentação dos vendedores. Né? Se tem processo, se não tem processo. Ah, mas não está na matrícula, não existe no mundo. Né? Cuidado, porque a gente sabe, deveria ser assim, mas a gente sabe que chega lá no judiciário, se ele entender que o comprador tinha como saber, era só ter olhado aqui o EPROC, o SAGE, enfim, os sistemas aí judiciais que tem pelo país, poderia ter averiguado. Então, tem que ter um cuidado, documentação do imóvel e a documentação real do imóvel, né? Muitas vezes você está comprando ali um imóvel, vamos falar de terreno, 500 metros, mas tem lá 300 ou tem 600. Vai depender de uma retificação. Então, verificar, analisar. Uma coisa que eu sempre falo que as nossas imobiliárias têm um cuidado enorme em relação duas situações, 3 situações. Uma, quando é imóvel que não tem registro, né? Aqui na minha região isso é muito comum, porque antigamente a ilha, Florianópolis, ela está situada numa ilha, né? Embora tenha a parte continental também, mas a ilha pertencia à União. Perfeito. Depois veio uma emenda constitucional que disse que as ilhas costeiras que fossem sede de municípios não pertenceriam mais à União. Então, nós temos aí muito imóvel sem registro, a gente chama de imóvel de posse. Então, tem que ter um cuidado gigante. Tem que ver tem que pegar a viabilidade, tem que ver, principalmente, quando você está vendendo um apartamento, uma sala comercial, é muito mais fácil. Mas o corretor que está vendendo um imóvel, de terreno, um lote, tem que ter um cuidado maior. A questão da viabilidade, né? Embora em tese seja, não tem restrição nenhuma na matrícula, aí vai lá pegar a viabilidade, está em área de preservação, ou uma parte em área de preservação, ou então o potencial construtivo não atende aquilo que o comprador quer. Então, tem que se prevenir, já pega a consulta de viabilidade, vê se está tudo certo. E um detalhe, se o imóvel estiver em condomínio, forneça para o comprador a convenção de condomínio, porque nós tivemos esses dias um problema com uma imobiliária que vendeu um imóvel dentro de um condomínio, tudo legalizado, um condomínio de lotes, tudo certinho. Mas a ideia do comprador era fazer casa geminada. Foi lá, está na convenção do condomínio que não pode. É só casa unifamiliar com a metragem de tal. Está lá na convenção do condomínio que não pode. E aí, como é que faz? Culpa da imobiliária? Em tese, não é culpa da imobiliária, mas é melhor se prevenir do que ter que responder o processo. Doutor, eu achei super interessante essa questão que o doutor pontuou do condomínio. Doutor Jefferson, uma questão que eu vi na fala do amigo e eu achei muito interessante é a questão do condomínio, né? Recentemente, estivemos numa palestra em Santos e nós questionamos a todos ali os presentes quem tira as certidões do condomínio. E ali quase ninguém respondeu. E veja como que é importante quando o imóvel fica dentro de um condomínio, né? O imóvel da transação fica dentro de um condomínio. Será que ele está em dia com a Receita? Será que está em dia com todas as certidões? Com a água também, tem um condomínio aqui em Ribeirão Preto que deve mais de 2 milhões ao Saerp aqui. Então, imagina se o corretor, a imobiliária, também vende o imóvel nesse condomínio e na primeira assembleia o comprador fica sabendo que ele adquiriu um imóvel que o condomínio está devendo 2 milhões ao órgão, ao departamento de água da prefeitura, né? Então, veja a importância disso, né? Exatamente. Então, não basta tirar a certidão de condomínio do condômino que está vendendo, né? Em relação ao condomínio, mas também do condomínio em relação a às vezes, outro dia nós pegamos uma aqui que tinha uma ação civil pública contra o condomínio, onde o Ministério Público está aplicando uma multa enorme, um condomínio de lotes, né? Então, quer dizer,
se você tirar só a certidão do vendedor em relação ao condomínio, ok, porque ele não está devendo condomínio. Perfeito. Mas o condomínio está com um baita de um problema junto ao Ministério Público, que um dia essa conta vai chegar, né? E o dia que essa conta chegar, ela vai ser rateada entre os condôminos, ou seja, o comprador vai acabar tendo que pagar, né? Já que ele está adquirindo esses direitos e deveres também, né? Então, realmente, ninguém tira. Você pegar aí, mas certidão do condomínio, nunca pensei nem em tirar. Nós tivemos um caso também que era uma situação de uma obra irregular também, no condomínio, mas ali era em relação ao condômino, né? Não tinha certidão do vendedor, mas ele tinha comprado de uma pessoa que tinha feito uma cobertura irregular lá no ático do condomínio. E essa ação depois ela foi julgada procedente para demolir a obra. E aí, como é que fica? Olha que complicado, né? Então, consulta o CNPJ do condomínio e vê se não tem alguma coisa daqui a pouco que não seja exatamente cobrança de taxas, mas pode ser alguma outra situação, né? Ou então, do condomínio em relação a concessionárias, a Ministério Público e tudo mais. Então, tem que ter um cuidado grande, né? Perfeito, perfeito. Claro, tem cuidados básicos, né? Certidão de condomínio, certidões do condomínio, não apenas de condomínio. A matrícula de imóvel, né? Aquela pessoa, às vezes, está sendo feita toda a negociação, foi pega uma matrícula atualizada. Outro dia também, pegou a matrícula atualizada, tudo certinho. De repente, veio o contrato para analisar e o contrato estava em nome de outras pessoas, como vendedor. Não, o que está acontecendo? Não, isso aqui são os herdeiros, porque eles só não fizeram o inventário, mas depois eles vão fazer. Não, mas para aí, o computador não vai conseguir registrar isso aqui, né? Então, são questões, às vezes, mais complexas, sim, mas, às vezes, são questões básicas que o corretor não pode deixar passar. Né? Exatamente, sob pena de ele responder de forma cível, né, em razão até cível também da falha na prestação de serviço, ali na execução da intermediação, né? Isso é grave para o corretor. Exatamente, então tem que ver se tem ações, tem que ver se tem ônus, tem que ver se o vendedor que está na matrícula está vivo, né, é ele mesmo, enfim, tem que ver se esse imóvel, daqui a pouco, é um contrato de gaveta, né, a pessoa está ali, ela tem uma promessa de compra e venda de alguém, ou um contrato de gaveta de financiamento imobiliário, o nome lá no registro está em nome da pessoa que vendeu para ela. Perfeito. Aí, mas eu já quitei o financiamento, é só averbar a quitação e transferir para o meu nome. Eu tenho a procuração aqui, tá? Mas esse cara aqui está vivo ainda, esse cara que te vendeu, né? Então, tem uma série de fatores que tem que ser analisados, né, nessa due diligência, as certidões todas, né? Tem que fazer. Mas o corretor não tem tempo para fazer isso e tal. Faz uma parceria com o advogado. Faz uma parceria com o advogado, a gente faz parcerias aqui com corretores de imóveis, muitas vezes, que não tem custo para o corretor de imóveis, só vai ter custo, a gente faz, como a gente tem muito parceiro de longa data, a gente faz até parceria no risco. Se sair a compra e venda, você vai me pagar X pela due diligência e pelo contagem. Se não der compra e venda, fica no risco. Então, tem muito isso também. Muitas vezes o corretor, porque a imobiliária, ela consegue pagar um honorário advocatício mensal para o advogado, para ter aquela estrutura jurídica, mas às vezes o corretor é autônomo, ele não vai ter que tirar do bolso dele antecipadamente um valor para pagar os honorários do advogado para fazer aquela due diligência. Então faz uma parceria, olha, se der certo a venda, eu te repasso aqui 0,5%, dando um número hipotético aqui, né? Mas é importante ter essa assessoria jurídica, isso pode evitar uma dor de cabeça enorme para as partes e para o próprio corretor. Sem dúvida. Doutor, uma outra questão também, não dá para a gente falar do tema segurança jurídica nos negócios imobiliários, due diligence imobiliária, sem falar do princípio da concentração dos atos da matrícula, né? E dentro desse contexto, dessa análise também, como que se configuraria a boa-fé? Porque hoje, eu emitindo a opinião ao meu amigo aqui, Dr. Jefferson, o texto de lei com as alterações da 14.382
e da 14.828, o texto é claro sobre a não necessidade da obtenção das certidões, né? Que não poderia configurar a má-fé do adquirente se ele não tivesse tirado as certidões. Mas daí eu te pergunto, nós sabemos, o texto é bom, o texto até que foi bem redigido, é claro ali, mas será que, na prática, né, será que o corretor, o comprador, já poderia dispensar certidões e só olhar a matrícula e adquirir aquele imóvel e seguir com aquela transação? É essa pergunta que eu faço aqui para o meu amigo. Olha, a ideia, né, a legislação, ela teve uma ideia muito interessante. Por quê? A lei 13.000 me falhou o número exato agora. 13.097/2015, né? 13.097. Ela veio com uma ideia excelente, né? Mas da questão das certidões, da concentração dos atos na matrícula e tal, a ideia é excelente. Ó, o que não está na matrícula não existe no mundo, mas as decisões judiciais, elas iam no caminho seguinte, né? Olha, tá, mas tu pegou as certidões para ver se não tinha nenhum problema, né? Ah, não, peguei, tá aqui. Bom, então tu é adquirente de boa-fé. Perfeito. Ok. Aí veio a alteração legislativa com a 14.382 de 2022, dizendo, olha, alterou o artigo 54 da 13.097 de 2015, fez um complemento dizendo, olha, não precisa tirar certidão. Se não tiver na matrícula, não existe no mundo. A ideia do legislador seria ainda ampliar ainda mais a força do princípio da concentração dos atos na matrícula, mas a gente sabe que, na prática, não é bem assim. Por quê? Nós temos o problema das certidões fiscais. Nós tivemos uma decisão recente do STJ, final de 2023, mais ou menos. A gente fala recente porque no judiciário 2 anos não é nada. Então, é verdade. Infelizmente, não é nada. Então, final de 2023, mais ou menos, ali teve uma decisão do STJ anulando uma compra e venda, porque lá na origem, a primeira venda, tinha débito fiscal. Tinha débito tributário, tinha débito fiscal da incorporadora. O que ela vendeu, né, foi dispensada pelo comprador a certidão. Esse comprador vendeu para um terceiro, que vendeu para um quarto. Então, olha só, já tinha outras 3 ou 4 compra e vendas, tudo certinho. Só que aquela dívida, ela foi gerando uma bola de neve, né? E eles conseguiram, então, anular aquela compra e venda. Anulando aquela, automaticamente anula todas as demais. Então, veja, porque nós temos um dispositivo, o artigo 185 no CTN, que ele fala que qual que é a lógica do direito civil brasileiro? A lógica é da presunção da boa-fé. A má-fé tem que ser comprovada. Essa é a lógica. Né? A má-fé, eu estou alegando que o Luiz Felipe está de má-fé, então, peraí, eu tenho que provar que ele está de má-fé. Perfeito. Lá é diferente. Lá, se tinha débito fiscal, se o vendedor te vendeu com débito fiscal, a má-fé é presumida. Se presume que o adquirente está de má-fé. Basta a inscrição na dívida, né? Inscreveu na dívida e já está de má-fé. Tem mais um detalhe que o doutor muito bem falou. Basta a inscrição em dívida ativa, não precisa nem ter ação de execução ainda. Perfeito. Não precisa ter ação de execução. Então, a gente está, inclusive, aqui em Santa Catarina, a gente está fazendo um movimento aqui na OAB, junto à Comissão de Direito Imobiliário aqui, junto a um senador catarinense aqui, para um projeto de lei para modificação desse artigo 185. Da modificação no sentido de que, poxa, pelo menos tem que já existir a ação de execução, e não apenas a ação de inscrição. Porque, veja, inscrição de dívida ativa fiscal, é impossível você controlar isso. É impossível. Por quê? Porque nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. E se o sujeito está devendo ter uma dívida fiscal com um desses municípios, como é impossível tirar todas as certidões? Impossível. Não é? Então, pelo menos, a gente quer que altere esse artigo no sentido de, pelo menos, ter que já ter uma ação de execução. Excelente. Aí,
tudo bem, Excelente. senão fica praticamente inviável. De qualquer forma, é importante sempre verificar as certidões fiscais, são de fundamental importância as certidões fiscais. E Tá? não é possível dispensar essas certidões fiscais, né? É possível a gente dispensar essas certidões fiscais em tratando de certidões fiscais? A federal não, mas as outras podem ser dispensadas. Eventualmente, uma municipal, uma estadual pode ser dispensada, né? Certo. Então tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso, né? Nós tivemos, agora voltando à questão do condomínio, ontem nós pegamos uma escritura ali que a vendedora, ela não foi pego certidão de condomínio, de débitos condominiais, e ela declarou na escritura que não tinha, declarava que não tinha débitos condominiais e tal, só que tem um débito condominial antigo da incorporadora. Então, Certo. se tivesse pego a certidão, pedido a certidão, não ia sair a certidão. Então, já estaria travado aí. Agora, a compradora foi para cima da imobiliária. Poxa, mas como é que... Ah, mas ela declarou. Tá, declarar, qualquer um declara o que quiser, né? Sim. Doutor, tem uma questão que aconteceu também recentemente no escritório, trazendo para essa questão do condomínio ainda, uma aquisição, logicamente, ali por um comprador contra o vendedor, e quando ele adquiriu e assinou aquele compromisso de compra e venda, havia o pagamento de um rateio extraordinário no condomínio, tá? Parcela 1/2, vamos pensar assim, 1/2, na verdade era 12/12 o parcelamento, ou seja, teriam 12 parcelas, estariam pagando a segunda parcela. Daí eu te pergunto, como é que fica isso para o comprador, né? Se ele não foi avisado desse pagamento, desse rateio desse condomínio, que é justamente o que a gente está falando, né? De o corretor buscar informações também, né? Junto ao condomínio, de atas, de convenção, as certidões do condomínio, porque de todo jeito fica uma situação ruim, né? Quem paga esse rateio agora? O comprador que acabou de adquirir por um compromisso de compra e venda, ou o vendedor que deveria ter avisado esse comprador desse rateio? Qual que é a opinião? Perante o condomínio, quem vai pagar é o comprador. Infelizmente, é obrigação do próprio terreno. Agora, em relação ao vendedor, né, se houve uma omissão de informação, ele pode cobrar do vendedor. Ele tem o direito de regresso contra o vendedor, porque era uma informação relevante, né, que ele deveria ter feito. Agora, o problema é quando isso sobra para o corretor de imóveis ainda, que tinha o dever de informação, né? Esse é um problema. Era razoável que o corretor de imóveis soubesse disso ou não, né? Aí tem que fazer uma análise no caso concreto. Não, peraí, é uma situação que eu não tinha como saber ainda, né? Tinha como saber? Não tinha? Então, isso é que vai ser apurado sempre, quando vai se falar em responsabilidade do corretor de imóveis, se ele tinha condições de saber daquela informação, se ele negligenciou, se ele não foi diligente o suficiente. Então, tudo isso é que vai ser analisado para apurar de quem que é a culpa, né? Era possível buscar essa informação, né? A informação era de fácil acesso, né, ao corretor de imóveis, né? Exatamente, né? Nós tivemos uma demanda aqui também, doutor, contra uma imobiliária cliente, da informação relativa ao valor do condomínio. Foi informado um determinado valor e na hora que logicamente, a pessoa entrou no imóvel, o valor era 2 vezes maior do valor do condomínio, sabe? Então, são questões que, de fato, trazendo para a pergunta que eu faço para o doutor agora, da importância da imobiliária, né? Da imobiliária ser diligente, né? Agir com cautela na hora da transação, quer seja de locação, quer seja de compra e venda. Agora eu te pergunto, doutor, como é tratada essa responsabilidade dos corretores de imóveis frente aos negócios imobiliários? Quando, de fato, ali, o doutor talvez traga até algum caso prático, o corretor pode responder por aquele negócio que ele intermediou sem o devido cuidado? Tá, antes disso, ainda voltando ali à questão
da dispensa das certidões, e aí fazendo já um link com essa sua pergunta, né? Fechado. Muitas vezes, o que acontece? O corretor de imóveis, a grande responsabilidade dele está no dever de informação. Então, ele não pode omitir nada, nenhum tipo de informação que, se o comprador soubesse, ele teria deixado de fazer o negócio. Essa é a grande questão, não é? Então, quando tem o corretor, muitas vezes, quando a gente faz uma análise de risco, uma due diligence, a gente não vai falar para o cliente compra ou não compra. Essa é uma decisão do cliente. É a mesma coisa quando a gente faz análise de risco de leilão de imóveis. O cliente quer arrematar o imóvel. A gente não vai falar compra ou não compra. A gente vai mostrar para ele, ó, tá aqui. Existe isso, isso e isso. Tem essas ações aqui. O corretor vai ter que deixar isso claro. Porque o comprador, muitas vezes, ele quer comprar o risco. O que é comprar o risco? Olha, tem uma ação aqui, né, judicial, tem aqui uma dívida fiscal, fazíamos um negócio semana retrasada, tem uma dívida fiscal de 60 e poucos mil aqui, tem uma certidão positiva com efeito negativa federal, mas e se ele para de pagar o parcelamento? Essa dívida vem à tona, né? Mas estávamos falando de um imóvel de 5, 6 milhões de reais e o vendedor com lastro patrimonial de mais de 100 milhões de reais. Então, não há risco direto para o negócio, mas você tem que fazer o quê? Colocar no contrato. Coloca no contrato, olha, o comprador declara-se ciente de que tem essa ação judicial ou tem essa certidão está com efeito negativo, tem um débito fiscal junto à Receita, tal. O comprador, ele, além de assinar o contrato lá atrás, ele vai assinar na própria cláusula, dizendo que foi avisado, que ele está ciente. E o vendedor vai declarar que tem lastro patrimonial para assumir aquela dívida, porque o próprio artigo 185, ele fala que se o vendedor tiver lastro patrimonial, está tudo certo. Mas isso tem que estar escrito em algum lugar, inclusive na escritura pública, se for o caso. Tem que estar escrito lá que o vendedor declara-se, então, para você poder futuramente resolver. E aí, a questão do corretor de imóveis, da imobiliária, é o cuidado com as informações de forma clara. Esse exemplo que o senhor deu aí do condomínio, a taxa de condomínio, você informa para o cliente, isso aqui é a taxa de condomínio, fora os rateios e as despesas de água, que muitas vezes vem junto, gás, que vem junto no condomínio, muitas vezes, isso aqui é a taxa base, sem contar rateios e sem contar os serviços, né? Então, é isso que o cliente tem que saber, porque muitas vezes a taxa base é 500, 600 reais. Aí ele vai lá, usa o primeiro mês, veio lá 1.300 de condomínio. Mas só que aí uma parte é água, uma parte é fundo de reserva, uma parte é gás, né? Uma parte é um rateio, né, que ele nem sabia que existia. Então, tem que ter um cuidado, tem que dar as informações de forma correta, fornecer essas informações de forma correta, para que você não precisa pegar aquele exemplo que eu dei de um terreno situado num condomínio. Você não precisa estudar a convenção de condomínio. Não, você fala para o cliente, você tem que olhar na convenção aqui se o senhor está de acordo com as regras do condomínio. Você não vai estudar a convenção do condomínio para ele, não precisa, mas você tem que fornecer a ele, tá aqui, É igual memorial descritivo, né? Você vai lá, o cliente está comprando um imóvel na planta, muitas vezes, tem que olhar o memorial descritivo, né? Tá aqui, Você teve acesso. Mas eu não sabia não ia ser piso cerâmico na garagem. Não, está aqui o memorial descritivo que você recebeu aqui junto com o contrato, né? Aqui já falava que ia ser dessa forma. Então, tem que ter um cuidado, porque o cliente é danado, né? O consumidor, né? É danado. Quando não está exatamente, ou quando ele acha que era de um jeito e é de outro, vai sobrar, via de regra, eles vêm para cima do corretor ou da imobiliária. Então, tem que ter um cuidado, se precaver, passar todas as informações de forma clara, para que você consiga se eximir. E se tem problema e o cliente quer comprar, porque às vezes ele quer comprar o risco, porque é uma oportunidade. O imóvel de 1 milhão, ele está comprando. O imóvel de 1 milhão, ele está comprando por 800. Mas aí tem uma ação judicial aqui, tem outra ali, né? Sim. O cara tem uma ação trabalhista. Pode não dar em nada, mas eu estou economizando 200 mil, então beleza. Se der tudo errado, eu vou ter uma despesa de 100.
mesmo assim vai estar bom para mim, então eu quero comprar. Beleza, então vamos assinar aqui que você tem ciência de que existiam essas ações e que você está de acordo em comprar. Exatamente. É justamente isso, doutor, é deixar de forma expressa, né, de forma clara nos instrumentos, para amanhã ou depois, como o doutor bem disse, não vir o comprador atrás do corretor, sendo que o comprador tinha ciência, mas se não está documentado em lugar nenhum, sem dúvida, vai trazer problema. Doutor Jefferson, a gente já passou até um pouquinho do tempo que a gente está acostumado aqui a fazer o programa, né? Eu quero dizer que foi uma honra recebê-lo aqui no programa, informações muito valiosas que o doutor trouxe sobre esse tema, né? Que é segurança jurídica nos negócios imobiliários. E, sem dúvida, doutor, eu o convidarei novamente para participar do programa Segurança na Transação. É uma honra tê-lo como parceiro e como amigo, tá? E eu espero que em breve retorne aqui ao nosso programa. Será um prazer enorme, eu que agradeço a oportunidade. Faltou só falar aqui de quando envolve imóvel de compra e venda com imóvel alugado, mas vamos deixar isso aqui para uma outra, um outro programa. Dá uma dica, faz o seu fechamento, doutor, que essa dica é valiosa. Se o imóvel estiver alugado, verifica se foi dado o direito de preferência, se o contrato está registrado ou averbado na matrícula, verifica se foi dada a preferência para o inquilino, isso é muito importante. Tá? A preferência, muitas vezes, doutor, se o contrato está vigente, inclusive, um erro que a gente vê muito na prática é o vendedor, locador, que assume ali a questão de dar a posse, sendo que ele não pode nem pedir o imóvel, né? Exatamente, então, exatamente. O pessoal erra muito com relação a isso, né? A gente pode pensar num programa futuro aí sobre locação de imóveis, aí os pontos destacados sobre locação de imóveis, aí que muito imobiliário trabalha com locação também, e é bem importante, tem várias dicas importantes. Mas vamos deixar para uma outra. Eu quero agradecer a oportunidade, doutor Luiz Felipe, né, um amigo aí que o direito imobiliário me deu, né, por assim dizer que foi uma honra muito grande estar aqui com vocês e me mantenho sempre à disposição. A gente gosta muito de compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, né, isso é muito engrandecedor. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez a sua participação, doutor. Já está combinado a gravação de um novo programa, então, falando sobre locação de imóveis, ok? Combinado. Pessoal, chegamos à reta final de nosso encontro de hoje. Foi muito legal estar aqui com vocês. Reforçamos que em qualquer negócio é preciso ter segurança na transação. Para encerrar, queremos agradecer à diretoria do CRES pela oportunidade desse programa, principalmente ao nosso presidente e amigo José Augusto Viana Neto. Muito obrigado, presidente. E antes do adeus, não se esqueça, quem planta segurança não colhe riscos. Um abraço, pessoal. Obrigado, Dr. Jefferson, e até a próxima. Um abraço, até a próxima.